Olá, nós estamos na segunda semana de leitura do nosso livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, aqui no nosso clube de leitura O Livro Mora em Mim. Se você ainda não participa do clube, corre lá no canal do Telegram, o clube acontece por lá e tem sido muito abençoador. Nós lemos até agora os capítulos de 1 ao 4 e são esses capítulos que eu vim aqui comentar um pouquinho e trazer algumas percepções. Eu queria começar falando sobre o capítulo 1. O capítulo começa com um versículo e eu queria ler um trechinho desse versículo. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. É muito interessante nesse versículo que nós percebemos que quem recebe Jesus, quem abre a porta da sua casa para Jesus é Marta. Nós precisamos estar rodeados de pessoas diferentes de nós, que têm perspectivas diferentes. Porque sem Marta, talvez Maria nunca tivesse conhecido Jesus, nunca tivesse Jesus dentro da sua casa, tão próximo a ela. Mas talvez sem Maria, Marta nunca tivesse compreendido que ela podia e precisava desfrutar da presença de Jesus. Ela não precisava simplesmente abrir a sua porta, mas ela precisava desfrutar dessa presença. Então, muitas vezes nós somos pessoas diferentes, nós temos pontos de vista diferentes. Algumas pessoas são mais voltadas para tarefas, outras mais para pessoas. E nós precisamos olhar um pouquinho por uma outra perspectiva da outra pessoa para que a gente possa ver o que nós estamos perdendo. Será que eu, de repente, tô tão aqui, querendo conversar com as pessoas que eu não me importo de abrir a porta e servir uma refeição e ter alguma coisa e hospedar alguém? Ou será que eu tô tão atarefada que eu não desfruto da presença dos outros, E principalmente de Jesus. Marta, ela parecia ter essa habilidade de complicar as coisas. Ela estava ali recebendo Jesus, isso era importante. Ela estava preparando uma comida, uma refeição para todos, e isso era importante. Mas talvez ela podia fazer menos, ela podia fazer algo mais simples, que demandasse menos atenção e que ela tivesse tempo de sentar ali e ficar aos pés de Jesus também. A melhor parte que Jesus fala para Maria, para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, ela está disponível para todos. E a autora vai falar sobre isso no livro. É uma questão de escolha. Eu posso escolher a cada dia estar aos pés de Jesus ou não. E isso nós temos que lembrar, porque nós não estamos apenas atarefados muitas vezes, mas nós estamos, na maioria das vezes, distraídos. Nós pegamos coisas que não precisávamos, ou nós complicamos aquilo que poderia ser simples. E assim nós nos distraímos e não passamos tempo aos pés de Jesus. É muito importante nós estabelecermos limites para que a gente consiga ter a melhor parte. Quando a gente compra uma casa, a primeira coisa que a gente faz é colocar muros, para que só passe do muro quem for convidado. No mundo espiritual, a gente não consegue ver esses muros, com os nossos olhos, mas nós precisamos colocar esses muros, levantá-los, para que a gente possa viver de uma maneira mais organizada e escolhendo a melhor parte. Jesus vai falar, que ele faz apenas aquilo que o Pai lhe enviou para fazer. E a grande pergunta que fica nesse capítulo é: nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, aquilo que o Pai nos enviou para fazer, ou nós estamos tentando abraçar o mundo e fazer tudo e resolver o problema de todos e achamos que nós estamos no controle e sem as nossas vidas nada vai funcionar? Nós temos que nos fazer essas perguntas, Então, a distração é uma estratégia de Satanás para tirar o nosso foco. Enquanto a gente está distraído, a gente não está prestando atenção naquilo que Deus realmente quer que a gente faça e nós não estamos nos conectando com Deus, não estamos gastando tempo em oração, aos seus pés, de adoração, para crescermos. Então, quando a gente tem um problema, ao invés da gente sair resolvendo, a gente pode orar primeiro e pedir a orientação de Deus. Quando a gente tem esse pensamento de controle, de que sem eu fazer alguma coisa tudo vai desmoronar, a gente pode orar e devolver o controle para Deus, falando: Pai, o Senhor está acima de todas as coisas, eu posso descansar e o Senhor vai cuidar.
Muitos compromissos a gente tem que aprender a dizer não. Nós temos que fazer esse muro, levantar esse muro de limites na nossa vida, para que a gente faça apenas aquilo que o Pai nos enviou para fazer. E aí ela vai falar, a autora vai falar uma coisa muito importante, que a gente precisa cultivar a virtude da disponibilidade. Então, se nós estivermos distraídos, nós não vamos ver como Deus quer nos usar. Nós não estaremos disponíveis na hora que Ele precisar de nós. Bom, no capítulo 2, a autora vai falar sobre 3 estratégias de Satanás que nos tiram do foco, que nos tiram da melhor parte. E ela vai falar dos 3 Ds. E ela usa 2 figuras da literatura e eu vou acrescentar uma terceira para falar um pouquinho sobre esses 3 Ds. O primeiro vai representar a distração e é o coelho do livro, né, Alice no País das Maravilhas. Esse coelho, ele vive com um relógio. Ele tá sempre correndo, ele tem uma missão, ele tem uma agenda, mas ninguém sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que é tão importante assim. Ele é uma figura antropomórfica, né? Ou seja, ele é uma figura, ele é um animal, mas ele representa atitudes de um ser humano. E nós nos vemos muito claramente nesse coelho em tantos momentos, né? Porque nós estamos sempre presos ao nosso relógio, correndo, tendo tanta coisa para fazer, mas parece que a gente não sabe muito bem aonde estamos chegando, no que tudo isso está nos levando, por que estamos fazendo tudo isso. Então, essa é a primeira questão, o primeiro D que ela vai colocar, que é a distração. O segundo D que ela coloca... e uma questão muito importante aqui também, é que a Alice, ela pergunta pro coelho uma hora, quanto tempo dura o eterno? E o coelho vai responder, às vezes apenas 1 segundo. Eu fico pensando na história de Marta e Maria, que Jesus em breve não estaria mais lá. E aquele momento de Maria estar aos pés de Jesus, de aproveitar a presença de Jesus, seria um momento eterno. Elas nunca mais iriam esquecer aquele momento, iam guardar para sempre no coração, porque ia ser uma das últimas vezes, né? Das poucas vezes que elas tiveram essa oportunidade de estar com Jesus, nunca mais. Dali um tempo, nunca mais. E Marta estava distraída. E talvez era sobre isso que Jesus estivesse falando. Olha, esse momento aqui é eterno. Esse momento aqui você vai guardar para sempre no coração. E talvez, se você não estiver aqui aos meus pés, você vai falar, puxa, por que eu estava lá distraída? Eu perdi a melhor parte, eu perdi a presença, eu perdi o convívio, eu perdi o contato. E então, às vezes, apenas 1 segundo é o eterno que nós temos que guardar. Segunda figura, que vai representar para mim um pouquinho da questão do desânimo, que ela fala como segundo D, é a Rainha de Copas. Puxa, mas a Rainha de Copas, né, toda enérgica. Mas às vezes eu penso que o desânimo se vem na nossa vida como uma apatia, nós estamos ali, não quero fazer nada. Mas muitas vezes ele vem como uma irritação. Nós estamos tão atarefados, tão cheios de coisa, tão sobrecarregados, que nós estamos irritados, né? E aí a gente tá com uma Rainha de Copas mandando cortar a cabeça de todo mundo, né? Como um pequeno tirano ali, dando ordens e mandando e perdendo o contato, o convívio, o amor, a alegria dos nossos dias, né? Tão sobrecarregados, cheios de irritação. Nós ficamos dessa maneira, né? Cortando a cabeça dos outros ao nosso redor. E a terceira questão é a dúvida. Então, Satanás, né, vai lançar a distração, o desânimo e a dúvida no nosso coração. Essa dúvida é uma sementinha dizendo ali para nós que Deus não se importa, que Deus não nos ama, que nós não podemos confiar na bondade de Deus, no amor de Deus, que Ele não tá nem aí para nós. E aí eu lembrei muito de Otelo, de Shakespeare, né? Porque Otelo, ele é casado com Desdémona e está tudo bem no casamento, tudo certo, até que chega Iago, lançando dúvidas no ouvido de Otelo, dizendo, olha, veja bem, Desdémona,
ela tá te traindo, você não viu o lenço, você não viu a conversa, você não viu... E de repente aquela dúvida, ela se torna uma certeza no coração de Otelo, a ponto dele matar, assassinar Desdémona. E aí depois desse desfecho horrendo, ele entende, ele percebe que não era verdade, que Desdémona nunca fez nada contra ele, nunca o traiu. E aí vem uma tristeza profunda e ele acaba se suicidando. Mas a dúvida, ela pode se tornar uma certeza na nossa alma. Nós podemos pensar, puxa, mas será que... E de repente aquilo cresce no nosso coração, a tal ponto que eu falo, puxa, mas por que eu vou continuar? Deus não me ama, as coisas não dão certo pra mim, por que tudo isso? E aquilo vai se tornando uma verdade no nosso coração. Mas a verdade é aquilo que a Bíblia diz para nós. E a Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus, que Ele nos ama, que Ele deu o seu Filho por nós, que Ele faria tudo por nós. Mas não é muitas vezes do jeito que esperamos, mas Ele tem os seus caminhos e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se confiarmos, se acreditarmos nessa verdade, andaremos sem dúvida. Não permitiremos que Satanás fique como Iago, lançando dúvidas no nosso ouvido. Nós precisamos confiar, né? O mundo espiritual tem muitos mistérios que nós não entendemos. Nós não precisamos entender todos, a autora vai falar isso, mas nós precisamos confiar em Deus. No capítulo 3, eu acho muito interessante o título desse capítulo, porque diz o diagnóstico. É como se você fosse ao médico, né? Procurando um diagnóstico. Eu lembro que a minha mãe, muitos anos atrás, né, ela teve um problema, uma dor de cabeça insuportável, uma dor na face, e ela foi ao neuro e eles pesquisaram, fizeram um exame e deram um diagnóstico de que era uma neuralgia do trigêmeo. E ela ficou tratando aquilo e nada funcionava e queriam ir para cirurgia, uma cirurgia complicada. Até que alguém falou assim, você já procurou um dentista? E aí ela foi no dentista e todo o problema era um problema de dente, que não tinha nada a ver com o que se imaginava, né, da parte neural ali. E muitas vezes a gente chega para Jesus com um diagnóstico, achando que sabemos qual é a nossa doença. E muitas vezes a gente chega como Marta, falando assim, Jesus, ó, o problema é Maria, Jesus, o problema é essa mulher que não tá trabalhando, não me ajuda, não vê que eu tô sobrecarregada porque ela tá aí. E aí Jesus olha e fala, pera, o problema não é esse, o diagnóstico é outro. O diagnóstico é que você está distraída, você está afadigada, está cansada, sobrecarregada, porque você não escolheu a melhor parte. E muitas vezes a gente chega para Deus assim, apontando, já trazendo um diagnóstico e muitas vezes apontando outras pessoas para esse diagnóstico. E daí Deus vira para nós e fala, peraí, vamos olhar para o seu coração, o que está aí dentro. E toda vez que a gente ora por alguém, que a gente precisa de uma transformação num relacionamento, alguma coisa, Deus vai falar assim, olha, você está disposta a mudar? Porque eu quero tratar primeiro a sua vida. Então a gente tem que estar preparado para isso. E foi isso que Jesus fez aqui, mostrou para Marta, naquilo que ela também estava errando. Mas o diagnóstico, às vezes a gente tem medo do diagnóstico, a gente não quer chegar a Jesus porque a gente tem medo do diagnóstico. Mas o diagnóstico é a possibilidade de cura. Sem termos o diagnóstico, nós não teremos a cura que necessitamos. Então nós precisamos chegar a Jesus e falar, eu quero o seu diagnóstico para minha vida, porque eu quero a cura. Nós precisamos ter esse coração disposto. A autora vai falar muito nesse capítulo sobre a preocupação e ela fala uma frase, ela define a preocupação de uma maneira muito bonita e simbólica. Ela fala o seguinte, a preocupação é como uma cadeira de balanço, ela lhe dá algo para fazer, mas não a leva a lugar algum. A preocupação nos afasta de Deus, porque nos afasta da fé. Nós queremos estar no controle, nós estamos olhando para a circunstância, para a situação e tiramos os nossos olhos de Deus. Nós precisamos focar em Deus e naquilo que Ele está fazendo. Se nós excluirmos Deus dos nossos planos, nós vamos viver preocupados.
Então a chave para nós transformarmos as nossas preocupações, né, em fé, é nós transformá-las em orações. É o que a autora vai trazer, essa dica eu achei fantástica. Então ao invés de eu falar, Deus, não vou dar conta do meu dia, socorro, né? Eu falo, Deus, me ajude a fazer tudo o que eu preciso. Ao invés de eu pensar, puxa, mas e agora? Será que meu filho vai ficar bem na escola? Ele tá se adaptando? Eu falo, e ficar pensando naquilo o dia inteiro. Eu posso deixá-lo e falar, Deus, cuida do meu filho, que o Senhor o acompanhe nesse momento e nesse dia. Enfim, se estou preocupada com uma viagem do meu marido, ao invés de eu passar o dia, a noite preocupada, eu falo, Deus, eu entrego meu marido nas tuas mãos, que os teus anjos o acompanhem, faça a tua vontade sempre. E aí nós podemos descansar. Uma criança está sempre tranquila porque ela sabe que os seus pais estão lidando com os problemas. Por mais que tenha um problema grande, ela pode ficar um pouco preocupada, mas ela deita e dorme porque ela sabe que tem alguém lidando com aqueles problemas. Nós temos Deus lidando com os problemas. Nós podemos descansar. E aí nós vamos para o capítulo 4, que é a cura, né? Como nós vamos chegar a essa cura? Nós temos um diagnóstico, sabemos que não estamos sobrecarregadas, mas muitas vezes estamos distraídas. Como nós vamos ter a cura? Primeira coisa que ela vai falar é carregando as nossas cargas, e ela traz uma ilustração brilhante ali sobre isso, mas é carregando as nossas cargas e não tentando carregar a carga de todos ao nosso redor. Faça aquilo que o Pai lhe pediu para fazer. Muitas vezes, como os fariseus, né, a gente tenta ter fórmulas para seguir. Eu preciso fazer isso desse jeito, porque Deus vai me abençoar assim. E isso se torna uma regra. A gente coloca as regras, essas fórmulas no centro de tudo. E a gente tira Deus, tira Jesus. Né? Os nossos olhos devem estar sempre nele. Ele vai nos ajudar a carregar as nossas cargas, mas apenas aquelas que ele nos pediu. Jesus vai dizer a Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Qual é essa uma coisa que é necessária? Conhecer a Deus e ouvir a sua voz. Nós temos que ter isso em mente sempre. Isso é o mais importante. É isso que é o necessário na nossa vida. Ela vai falar do presente que ela ganhou com um ano de casamento, né? Ganhou algo que ela não desejava, ela precisava, o separador ali para colocar o ferro de passar, a tábua, todas as coisas, mas não era o que ela queria. E nós temos que lembrar disso. O que Deus quer ganhar de nós é o nosso amor e é um relacionamento com Ele, acima de qualquer coisa. A gente pensa que a gente precisa servir a Deus para que Ele nos ame, né? Porque é isso que Ele quer ganhar, é isso que Ele precisa ganhar. Não, Ele quer, acima de tudo, um relacionamento conosco. Essa parte aqui do livro me lembrou muito o primeiro livro que nós estudamos aqui, que foi Invisível, da Sarah Haggerty. Ela vai falar sobre essa questão de se envolver no serviço de uma maneira tão grande que você esquece do seu relacionamento com Deus. E ela fala que isso aconteceu na vida dela. Ela estava, né, trabalhando na igreja, ela não conseguia mais ficar numa vigília, o seu tempo de devocional já passava meio batido, era correndo, ela já não estava tendo um relacionamento com Deus, ela estava sempre preocupada, o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, que evento que nós vamos fazer agora, como vai ser esse evento, o que vai precisar, e ela esqueceu do mais importante, e aí Deus a tirou de tudo isso, a escondeu num lugar onde ela não imaginava, e falou, olha, o principal é o teu relacionamento comigo, o resto, deixa que eu faço, eu cuido. Vai ser muito mais fácil, mas o que eu preciso não é o teu serviço, é o teu amor, é o teu relacionamento comigo. Quando nós fazemos tudo o tempo inteiro, nós estamos até mesmo tirando a bênção de alguém que deveria exercer uma função. Tem algum trabalho que Deus determinou para outra pessoa e nós estamos ali abraçando esse trabalho e fazendo com que alguém perca a bênção que Deus tem para ela. Então isso foi um pensamento do livro
e foi muito interessante, né, da Joanna Weaver, porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não permite que outras pessoas exerçam os seus dons, aquilo que Deus tem para elas, porque nós estamos tentando fazer tudo para Deus e achando que nós estamos certas. Eu queria terminar esses apontamentos com uma frase da página 67 que diz assim: em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, Marta quase perdeu o banquete verdadeiro. Que essa frase fique no nosso coração, que a gente pense: Deus, eu tô realmente me esforçando para preparar um banquete que não é necessário e tô perdendo o verdadeiro banquete, aquilo que o Senhor preparou para mim. Nós temos que nos perguntar isso todos os dias, porque todos os dias nós vamos ser inundadas por tantas tarefas, tantas distrações, que se nós não aprendermos a calar essas distrações e a sentar à mesa e ter o verdadeiro banquete, nós estaremos sempre perdendo a melhor parte. Bom, eu espero que você esteja gostando da leitura. Está sendo uma bênção na minha vida, eu espero que esteja sendo na tua também. Comenta aqui, por favor, o que mais te chamou a atenção nesses capítulos, o que você mais gostou, o que mais falou ao teu coração, para que a gente possa aprender ainda mais juntas. Um beijo e até a próxima!